Olá, eu sou Eduardo Campos, seja bem-vindo ao canal Senatop. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as 10 maiores batalhas travadas durante a Segunda Guerra Mundial. 10. Batalha de Kursk. A Batalha de Kursk foi travada durante a Segunda Guerra Mundial, de julho a agosto de 1943. Foi uma série de ofensivas entre as forças alemãs e soviéticas na frente oriental, perto de Kursk, a 450 quilômetros a sudoeste de Moscou. A Operação Cidadel foi o codinome alemão da ofensiva. Isso levou a um dos maiores confrontos já armados, a Batalha de Prokhorovka, travada em 12 de julho de 1943. A Batalha de Kursk foi uma tentativa frustrada dos alemães de tomar as forças soviéticas e perderam um grande número de homens e mulheres, tanques no processo. A linha soviética em Kursk estava se projetando para o território inimigo e os alemães tentaram atacar de diferentes direções. As forças soviéticas mantiveram a ofensiva e lançaram contra-ataques chamados Operação Polkovodets-Rumiantsev e Operação Kutuzov, que ajudaram a recuperar as cidades de Orel e Kharkov. Esta foi a primeira vez durante a guerra que uma ofensiva estratégica alemã foi interrompida antes que pudesse romper as linhas inimigas. O avanço alemão era de 8 a 12 quilômetros no norte e 35 quilômetros no sul. 9. Batalha de Berlim. Também conhecida como Operação Ofensiva Estratégica de Berlim pela União Soviética, a Batalha de Berlim foi a grande ofensiva final da Segunda Guerra Mundial na Europa. Após a ofensiva Vistula-Oder de janeiro-fevereiro de 1945, o Exército Vermelho parou em uma linha a 60 quilômetros a leste de Berlim. A Operação Clausewitz era o plano de defesa alemão contra o ataque soviético. Depois que a ofensiva soviética foi retomada em 16 de abril, a cidade foi atacada do leste e do sul e uma terceira força rebateu os alemães no norte. Um soldado soviético descreveu a enorme quantidade de equipamentos utilizados durante o ataque. O exército soviético teve sucesso em cercar a cidade e em 20 de abril de 1945, também no aniversário de Hitler, a primeira frente bielorrussa começou a bombardear o centro da cidade, enquanto a primeira frente ucraniana avançava para os subúrbios do sul. Hitler e alguns de seus seguidores cometeram suicídio antes que a batalha terminasse. A cidade se rendeu em 2 de maio, enquanto os combates continuavam no noroeste, oeste e sudoeste da cidade, até 8 de maio, quando a guerra finalmente terminou na Europa. Após esta batalha, a cidade de Berlim foi dividida em 4, conforme acordado pelos aliados. 8. Batalha de Moscou. A Batalha de Moscou representa 2 períodos significativos de combates na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial, de outubro de 1941 a janeiro de 1942. No início de outubro, depois de 4 milhões de baixas no lado soviético, o exército alemão chegou a 320 quilômetros de Moscou. Foi quando a Operação Taifun foi lançada, uma ofensiva destinada a tomar a capital soviética e pôr fim à campanha. Mas a realidade acabou longe do que qualquer dos lados esperava. Os soviéticos tinham um exército enorme, mas mal organizado. Os alemães, por outro lado, com seus conhecimentos e equipamentos, poderiam ter vencido qualquer guerra no planeta. Mas, devido ao clima frio e à incapacidade de fornecer suprimentos ao exército Panzer, a defesa soviética conseguiu conter os alemães. As estradas russas, de baixa qualidade, tinham tirado cerca de 40% da frota de caminhões alemães, e quando os alemães estavam a 24 quilômetros de Moscou, estavam abatidos e exaustos. Os soviéticos defenderam a cidade, construindo 3 cinturões defensivos, mobilizando novos exércitos e trazendo tropas dos distritos militares da Sibéria e do Extremo Oriente. 7. Segunda Batalha de Kharkov. A Segunda Batalha de Kharkov foi travada de 12 a 28 de maio de 1942.
Foi uma contraofensiva do eixo na região de Kharkov contra o Exército Vermelho na frente oriental. O objetivo da ofensiva era eliminar a ponte de Izium sobre Seversky Donets ou a Barvenkovo-Bojo, uma área conhecida por encenar ofensivas soviéticas. Após a Batalha de Moscou, que afastou as forças alemãs da capital soviética, a ofensiva de Kharkov foi uma nova tentativa do lado soviético de expandir sua iniciativa estratégica. Em 12 de maio de 1942, sob o comando do Marechal Semyon Timoshenko, as forças soviéticas atacaram o 6º Exército Alemão de um destacado grupo estabelecido durante os contra-ataques de inverno. Essa ofensiva esgotou ainda mais as reservas do Exército Vermelho e não conseguiu obter um elemento significativo de surpresa. Inicialmente, havia sinais promissores para o Exército Vermelho, mas as ofensivas foram interrompidas pelos contra-ataques alemães. Joseph Stalin e vários oficiais da equipe cometeram erros críticos ao subestimar o potencial do 6º Exército e superestimar suas próprias forças. Isso cortou o avanço das tropas soviéticas do resto da frente. A batalha levou a quase 300.000 baixas no lado soviético e 20.000 para os alemães e seus aliados. 6. Batalha de Pearl Harbor. O devastador ataque à base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, pela Operação All do Exército Imperial Japonês, foi uma surpresa completa e ocorreu em 7 de dezembro de 1941. Esse ataque marcou um clímax no agravamento da relação entre o Japão e os Estados Unidos. Uma vez que a frota dos Estados Unidos estivesse fora do caminho, o caminho para conquistar todo o sudeste da Ásia e o arquipélago indonésio se abriria para os japoneses. Em 26 de novembro, uma frota japonesa, incluindo 6 porta-aviões, 2 navios de guerra, 3 cruzadores e 11 destroyers, navegou 275 milhas ao norte do Havaí. Cerca de 360 aviões foram lançados a partir deste ponto para o assalto final. 4 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos foram afundados e os 4 restantes foram danificados. Além disso, 3 cruzadores, 3 destroyers, um navio de treinamento antiaéreo e um mini-lawyer também foram afundados ou danificados. Um total de 2.403 americanos morreram no ataque e 1.178 outros ficaram feridos. Este ataque surpresa foi um choque para o povo americano e levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial na Europa e no Pacífico. Em 8 de dezembro, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. 5. Batalha da França. A invasão alemã da França e dos Países Baixos em 1940 é conhecida como a Batalha da França ou a Queda da França. Em um curto espaço de 6 semanas, a partir de 10 de maio de 1940, as forças alemãs derrotaram os aliados e conquistaram a França, a Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos. A Itália também tentou invadir a França ao entrar na guerra em 10 de junho de 1940. As operações terrestres na frente ocidental do lado alemão terminaram em 6 de junho de 1944. A Batalha da França viu 2 operações principais no lado alemão. A Fall Gelb, Case Yellow, viu as unidades blindadas alemãs atravessarem as Ardenas ao longo do Vale de Somme, cortando e cercando as unidades aliadas, avançando para a Bélgica. Depois que as forças belgas e francesas foram levadas de volta ao mar, os britânicos evacuaram suas próprias tropas e várias divisões francesas de Dunkirk na Operação Dynamo. Depois que as tropas britânicas foram embora, o Fall Rot Case Red começou em 5 de junho. As divisões francesas remanescentes resistiram, mas logo foram superadas. Paris foi ocupada pelas forças alemãs em 14 de junho. Após a batalha, a França foi dividida e ocupada pela Alemanha, Itália e pelo governo neutro de Vichy. 4. Batalha da Grã-Bretanha. Após a queda da França, Hitler esperava que os britânicos buscassem um acordo de paz com a Alemanha, mas a Grã-Bretanha continuou a lutar.
Para levar a guerra a um fim rápido, Hitler planejou uma invasão da Grã-Bretanha, codinome Operation Cillian. Para que a operação fosse bem sucedida, os alemães tiveram primeiro que proteger os céus do Reino Unido, protegidos pela Royal Air Force, RAF. A Alemanha fora proibida de ter uma força aérea depois da Primeira Guerra Mundial, mas o governo nazista havia restabelecido e era uma das forças aéreas mais formidáveis do mundo. A RAF lutou contra os alemães com o Hawker Hurricane e o Supermarine Spitfire, dois dos melhores aviões de caça do mundo. Incapazes de ganhar vantagem sobre a RAF, os alemães mudaram seu foco para Londres. Este seria um erro crítico dos alemães, porque apesar da devastação que causou aos moradores de Londres, também deu tempo às defesas britânicas para se recuperarem. Em 15 de setembro, os britânicos resistiram a outro ataque maciço dos alemães que sofreram muitas perdas. Mais tarde, Hitler adiou a Operação Cillian indefinidamente. Essa vitória foi uma das mais importantes para a Grã-Bretanha e uma prova de que o poder aéreo sozinho poderia ser usado para vencer uma grande batalha. 3. Batalha de Midway. Os japoneses planejaram eliminar a posição dos Estados Unidos como uma potência estratégica no Pacífico, lançando a Batalha de Midway. No início da batalha, os americanos estavam em desvantagem de 2-1. Entre 4 e 7 de junho de 1942, a Batalha de Midway começou com o lado norte-americano comandado pelos almirantes Chester Nimitz, Frank Jack Fletcher e Raymond Spruance. A Marinha Imperial Japonesa, sob os almirantes Isoroku Yamamoto, Chuichi Nagumo e Notobaki Kondo. Em grande parte devido à evolução do Code Breaking, os Estados Unidos foram capazes de prever a data e a localização do ataque, dando-lhes a vantagem. O plano japonês também foi um fracasso devido às suas suposições incorretas sobre a mentalidade americana. Todos os 4 grandes porta-aviões japoneses, que faziam parte da força que atacou Pearl Harbor, foram afundados, enquanto os Estados Unidos só perderam a transportadora Yorktown e um destroyer. 6 meses após o ataque a Pearl Harbor, os americanos conseguiram uma vitória decisiva sobre os japoneses e ganharam uma posição ofensiva para os aliados. O historiador militar John Keegan chamou a Batalha de Midway de um dos momentos mais impressionantes e decisivos da história da guerra naval. 2. Batalha da Normandia. A Batalha da Normandia foi codinome Operação Overlord. Com a Operação Sobrecarga, os aliados lançaram a maior invasão anfíbia da Normandia para libertar a Europa Ocidental, ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Comumente conhecido como Dia D, a operação foi lançada em 6 de junho de 1944, com os desembarques na Normandia. Cerca de 160 mil soldados atravessaram o Canal da Mancha no mesmo dia, e mais de 2 milhões de soldados aliados chegaram à França no final de agosto. Tecnologia especial foi desenvolvida para lidar com as condições das praias da Normandia, incluindo portos artificiais, conhecidos como Mulberry Harbors, e uma série de tanques especializados chamado Robert Funnes. Os aliados realizaram um plano de fraude militar chamado Operation Bodyguard, no qual a desinformação eletrônica e visual enganou os alemães sobre a data e a localização dos principais desembarques. Os aliados não atingiram seus objetivos no primeiro dia, mas ganharam um impulso substancial e capturaram o porto de Cherbourg em 26 de junho e a cidade de Caen em 21 de julho. A Operação Dragoon foi lançada para invadir o sul da França, seguida da libertação de Paris em 25 de agosto. Em 30 de agosto de 1944, as forças alemãs recuaram através do Sena, o que marcou o fim da Operação Overlord. 1. Batalha de Stalingrado. Considerado por muitos historiadores como ponto de virada da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado foi travada entre julho de 1942 e fevereiro de 1943. O exército alemão
sofreu muitas perdas, após as quais iniciou sua retirada total e a guerra virou a favor dos aliados. Os russos consideraram essa batalha a maior da Segunda Guerra Mundial e também é conhecida como a Grande Guerra Patriótica da Rússia. A batalha foi devastadora, com quase 2 milhões de baixas entre militares e civis, uma das maiores perdas na história militar. O 6º Exército Alemão não foi obrigado a lutar na batalha. Os grupos de exércitos A e B já estavam a caminho do Cáucaso, no sudoeste da Rússia, para garantir os campos de petróleo, quando Hitler ordenou o ataque à cidade. Embora geralmente não seja prudente deixar uma grande cidade invicta durante um avanço, alguns historiadores acreditam que foi principalmente o ódio pessoal de Hitler ao líder russo Stalin, cujo nome fazia parte da identidade da cidade, que levou ao ataque. Por simples razões de moral, o exército russo não podia se dar ao luxo de perder a cidade. De todas as batalhas travadas durante a Segunda Guerra Mundial, estas foram as mais proeminentes e tiveram um impacto duradouro no resultado final. Essas ofensivas e ataques levaram a milhões de baixas civis e militares, já que algumas das batalhas atingiram diretamente cidades como Londres, Stalingrado e Moscou. Liderados por generais, almirantes e comandantes com tremenda força em ambos os lados, os sucessos e fracassos de cada batalha abriram lentamente o caminho para a vitória final dos aliados em 1945. Não esqueça de se inscrever no canal Cena Top, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos!